De volta com o Salto Alto, um programa que tem o patrocínio do Centro Elétrico, Verovino, Vasca Cosméticos e essas delícias que estão aqui do lado, Guaraná Geneve e Energético Team Power. Guaraná Geneve, inclusive, gente, que me traz uma memória afetiva incrível. É o queridinho lá de casa, lá da casa dos meus pais. Então eu olho e já me bate até uma saudade dos meus pais. Bom, hoje estamos falando sobre infidelidade, um tema polêmico, né? E um psicólogo aí, o Joe Goldman, da Universidade de Washington, após estudar milhares de casais, constatou que a infidelidade não é um desvio de caráter, mas um comportamento padrão a se evitar. Ele defende aí que a maioria das traições não é causada por desejo sexual, e sim por alguma carência afetiva. Eu acredito que a infidelidade, ela é uma falha interna da pessoa, né? Acredito que seja uma insegurança, seja um medo, seja uma carência, como você citou. Sim, que a infidelidade ela pode se tratar dentro desse contexto. Mas, é como eu estava falando para as meninas um pouquinho antes, que as pessoas precisam ter acompanhamento de terapia, precisam ter um acompanhamento para conseguir tratar cada insegurança que a gente tem para não machucar o parceiro, para não machucar um amigo, para não machucar, né, alguém da família. Eu acredito também que o comportamento, né, principalmente voltado para o homem, é aplaudido em relação à traição. Né? Acredito, às vezes, até na criação mesmo. Eu já vivenciei um relacionamento passado, onde o padrasto, né, traía a mãe e ele tinha essa visão de que era normal trair sua esposa. Né? Então, às vezes, o exemplo que é passado na infância, o comportamento que ele atribui, como ele enxerga a traição, principalmente eu falando do homem, né? Porque a mulher ela já tem uma criação diferente. Então, acredito que isso contribui sim, esse comportamento contribui. A gente vê bem, né, o caso, por exemplo, do Neymar, que ele fez uma postagem assumindo uma traição e foi aplaudido aí por inúmeros pessoas, inclusive mulheres. Né? Já a Luísa Sonza, né, foi apedrejada. Existe um peso e uma medida, né, Laila, quando a gente fala de uma traição ocasionada por um homem e uma pela mulher, não é isso? Ela bem lembrou, porque isso faz parte do patriarcado, né, da misoginia. Sim. Né? Então, as mulheres ainda hoje são criadas diferentes dos homens e a sociedade até incentiva muitas vezes o homem a ter vários relacionamentos, né? É aplaudido pela família, pelos amigos. É o garanhão, o cara tá As próprias crianças, né? Ah, meu filho vai ser o namorador, quem tiver suas cabritas que tome conta que o bode tá solto. São assim. Eu sempre tento. Eu sou mãe de um menino, e eu tento prezar e falar, meu filho, ó, valorize a mulher, você não gosta de sua mãe, pois valorize. Quando você namorar, respeite, abra a porta do carro, seja delicado. Ele tem uma irmã, ela é mais velha. Sim. Quando eles brigam, eu vou lá e converso, digo pra ele, olha, você não pode bater, ela é mulher. Ah, mas ela é mais velha que eu. Digo, mas ela é mulher, você é homem. Então, para ele entender o papel dele, porque eu acho que também tá um pouco perdido essa questão do papel do homem, né? Sim. Dentro da sociedade também, eu acho que tá um pouco perdido. É uma questão cultural também, né? Passa de geração para geração. Hoje, na nossa geração, o que estamos tentando fazer é, como ela disse, como a Ana falou, é tentando mudar esse ritmo, né? Tentando mudar esse padrão que de antigamente era que era certo o homem aprontar, o homem fazer isso e a mulher tem que aceitar e baixar a cabeça ou perdoar. Hoje em dia já não. Hoje em dia o ensinamento já é diferente. E até porque eu acredito também que o papel da mulher dentro do relacionamento mudou, porque hoje a mulher é tão provedora quanto o homem, então ela ganha uma autonomia maior dentro do relacionamento e faz com que esse homem reflita naquele comportamento. Porque antigamente, na época dos nossos avós, né, nossos pais, nossos avós, a mulher se submetia a uma situação por conta de uma dependência. De uma dependência, e eles acreditavam que mesmo ele tendo ali a relação dele boa com a mulher dele, o certo era ele trair. Entendeu? Mas hoje em dia até a mulher não aceita, né? É verdade. E a família não aceita também. A própria família, às vezes, dele, já do homem, não aceita, né? Que ele traia a esposa, né? Porque, assim, é difícil você manter um relacionamento, um casamento com traição, com infidelidade. Né? Eu vejo muito essa questão, principalmente de nós que somos, né, mães de menino, né? A gente tem que ter muito cuidado nessa criação, porque a criança eu vejo como um casulo. Eu li um livro que fazia essa analogia, né?
ela é um casulo ali, né? Fechadinho, né? Pronto para virar uma borboleta e encontrar um jardim. Nós somos jardineiros, né? A gente Sim. prepara esse jardim para que essas crianças se tornem adultos nesse novo contexto. Então, que tipo de contexto que a gente está entregando? Que tipo de exemplo a gente está sendo, né? Então, o jardineiro é um exemplo para essa borboleta, né? Que vai aí sobrevoar esse jardim. Então, acho que fica aí a reflexão para a gente pensar também que tipo de exemplo a gente está dando dentro de casa e que crianças são essas que a gente está criando para o mundo. Para jardins que nem nós um dia estaremos presentes. Há também, gente, outros tipos de infidelidade, né? Não sei se todos aqui consideram, mas há casos de objeto. É até estranho, não? Casos de objeto, né? Mas é quando o parceiro apresenta um comportamento obsessivo em relação a, tipo, um hobby ou algum objeto, e isso faz ele negligenciar a própria relação. Vou dar um exemplo. Um cara que é viciado em kitesurf. No final de semana ele só quer ir pro kitesurf. É um hobby. E isso negligencia a relação dele, o momento dele com a família, o momento dele com a esposa. De alguma forma, ele não consegue equilibrar essas duas paixões, né? Alguém está saindo aí prejudicado nessa história. Vocês consideram isso uma infidelidade, de alguma forma? Não considero, não. Isso faz parte, nós temos nossas individualidades, né? Tem um tempo que a gente precisa estar só, precisa estar fazendo alguma coisa que dê outro tipo de tesão para a gente, uma atividade, né? E aí o outro também tem que compreender que nós precisamos daquele tempo, até porque a outra pessoa também precisa, né? Tem os seus hobbies também e precisa daquele tempo para estar só com ela ou com as amigas. Para né? oxigenar, Exatamente. né? Oxigenar essa relação. Nana? O ruim é quando se torna obsessivo também, né? Eu acredito que também a internet, esses vícios, né? Tem essa questão também da pornografia, tem a questão também da pessoa ficar fantasiando ali com outros relacionamentos em rede social, falando com outras pessoas. Eu enxergo isso também como uma traição. Assim como também vícios em você tá deixando de dar atenção à sua mulher para estar jogando, ou para estar fazendo outras coisas com os amigos. Se torna obsessivo. Nada obsessivo eu acho que tem que ter um equilíbrio. É verdade. Lomi, concorda com essa questão do equilíbrio? Eu acredito que tudo tem que ter um equilíbrio, né? E todos nós somos seres individuais, então as pessoas precisam do seu tempo. Cada um precisa ter o seu hobby, ter o seu tempo sozinho, sair com os amigos, né? Sair para conversar, enfim, você precisa ter o seu tempo. Seu espaço. Seu espaço, exato. Eu acho que todo mundo tem esse direito e não se torna uma traição, não se torna uma infidelidade, exato. O fato de você querer estar sozinho, cuidar de si, não se torna uma infidelidade. Agora, o que tu falaste é uma coisa, o que ela falou aqui, tratou de infidelidade virtual, né? É isso. Esse é o segundo tipo de infidelidade que a gente vai tratar aqui, que é muito comum também nos dias de hoje, ainda mais nos dias de hoje, né, gente? Que é o caso cibernético. Neste caso, ações acontecem todas virtualmente, né? O ambiente da internet acabou favorecendo isso muito. Porque, assim, na época dos nossos avós, dos nossos pais, isso nem existia. Então, esse mundo aí, essa terra sem lei, não existia. E essa terra sem lei, ela favorece e ela acolhe essas pessoas de alguma forma e faz com que essas pessoas aí cometam essas infidelidades, né? Isso facilita muito, né, doutora? Isso aí, na verdade, é uma realidade. Total. Né? Tem os aplicativos, os sites, o Instagram mesmo, o Direct, né? As ferramentas, né, que essas plataformas utilizam. Várias, isso aí é uma realidade. E existe realmente a infidelidade virtual. Né? Inclusive, e aí tem as consequências em relação a isso. Sim, inclusive eu acho que influencia ao comportamento de traição. Porque você abre o Instagram, se você olhar, porque é comprovado que se você olhar 5 segundos alguma coisa, nem precisa curtir, vai começar a chegar um monte de coisa no teu Instagram. Eu até tinha uma cliente que eu atendia, que ela falava que Deus falava com ela, porque ela pensava numa coisa e começava a aparecer para ela. Aí eu disse, até explicar, eu vou te explicar. Isso se tratava de um algoritmo. É um algoritmo, é uma inteligência ali que sabe tudo. Então, às vezes, dependendo do que você está olhando, você pensa assim, está aparecendo para mim, aquilo vai enchendo a sua cabeça. Não digo que todos nós somos pessoas somos frágeis, né? Não justificando, porque não há justificativa para mim. Mas acontece de dar uma certa influência à questão de você estar visualizando o tempo todo um monte de mulher seminua, um monte de coisa. Homem e mulheres, né? Enfim.
A internet é uma terra sem lei, como tu disse. Loami, opinião sobre isso? Olha, eu acredito que a internet é uma rede de relacionamentos, né? Seja lá para trabalho, seja lá para se relacionar mesmo. Então, é uma rede que você tem que ter cuidado e saber como usar e para que usar, qual é o intuito de cada pessoa. Então, se você tem um relacionamento, o mínimo que você deve fazer é respeitar como você respeita na vida aqui fora, normal, né? Então, dentro da rede social, ela se cabe da mesma forma. Você seguir uma pessoa que, por exemplo, que não conhece, curtir fotos de pessoas, de mulheres seminuas que você não conhece, estando dentro de um relacionamento, você passa uma comunicação, né? Você está se comunicando de alguma forma. De alguma forma. Bom, eu gostei do que eu vi. E isso já diz muito, né, dentro de um relacionamento. Exatamente. Eu concordo. Gente, eu vou ter que chamar rapidinho o break. É rápido, mas o assunto está muito bom. Você que está em casa, costuma curtir aí fotos que não sejam da sua esposa, da sua companheira no Instagram? Bom, fica aí essa reflexão que a Loami trouxe pra gente. Então não sai daí, que já já nós temos Salto Alto de volta.